a fazer monocristais de silício, porque, afinal, era um laboratório de microeletrônica, né? Começamos a fazer, compramos uma máquina japonesa para fazer monocristais, fizemos, tínhamos todo o processo, fazíamos o lingote, cortávamos, ajustávamos o diâmetro, cortávamos em discos, em lâminas de silício. Nós não gostamos daquele nome de chamar de bolacha, porque a tradução, em alguns lugares da Europa, particularmente em Portugal, eles falavam bolachas de silício. Então, nós batizamos de lâminas de silício, né? Você está no começo, é bom você colocar a sua opinião. Lâminas de silício são usadas até hoje, né? E a partir de um certo momento, nós usamos os nossos próprios materiais para fazer essas lâminas de silício que se tornaram células solares. Foram feitas na virada de 1979 para 80, né, com um projeto da FIPEC, que era um órgão do Banco do Brasil, que nos financiou um apoio para o desenvolvimento de células solares de silício monocristalino. Só que nós fazemos o nosso próprio monocristal. Então, esse primeiro módulo é de 1980, digamos, um pouquinho antes, já foi feito com as nossas células, né? Compramos um segundo puxador de cristais do tipo Tchaikovsky em 1976 e podíamos fazer células solares um diâmetro maior, mas nós não tínhamos um forno de difusão para esse diâmetro que é de 10 centímetros, né? Aqui está um monocristal, né, de silício, daqueles primeiros que foram obtidos quando compramos o segundo equipamento, em 1976. Então, a nossa história é bastante, vamos dizer, antiga. Nós estamos falando de quase 50 anos, né, de trabalhar com materiais de células solares. Então, eu gostaria de me limitar mais ou menos aí, porque eu quero depois mostrar no próprio texto como se faz célula solar de silício, e desde o começo, do material base, que é esse daqui, que é quartzito, um quartzo muito bom, muito de boa qualidade, né? Mas não precisa disso, não. Qualquer pessoa que tem areia no seu país pode fazer isso. Essencialmente, areia, né? Ou tem muito quartzo na areia. Mas, enfim, podemos começar? Sim, por favor. Vamos ver aqui, tá? Eu vou compartilhar, deixa eu compartilhar aqui. Eu sabe. Vou botar um aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é um quadro geral do que eu quero mostrar. Eu quero falar sobre tendência em células solares e módulos fotovoltaicos. É importante saber que as datas que eu vou colocar aqui, elas podem variar segundo a fonte. Variar muito pouco, mas é assim. Eu estou mostrando 3 estruturas de células solares com tecnologias diferentes, né? Até outro dia nós usávamos células do tipo PERC ou PERT. E hoje em dia nós estamos, não que tenham desaparecido, hein? É importante saber que cada mudança no mercado demora alguns anos, né? Então, PERC praticamente já está no seu fim de vida útil como tecnologia e estamos trabalhando principalmente com a célula do tipo TOPCon. Nós vamos entrar em detalhe, e a célula de heterojunção, que é um spin-off também de uma tecnologia que já tivemos
boa experiência na década de 1980, né? E foi daí que eu conheci o professor Antônio Luque, que me fez conhecer o Roberto Zilles, que está aqui do meu lado, né? Onde fomos apresentar aquisição em grandes áreas de silício amorfo hidrogenado. Mas isso nós vamos mostrar. E aqui são alguns detalhes de fabricação, são gigantescas fábricas, imagine com o que se produz hoje de células solares, principalmente no leste asiático, para não dizer quase que tudo na China, em que as instalações são gigantescas. Então, é isso que nós vamos mostrar, e a sequência do como isso aconteceu. Alguém quer participar, mas não... A gente tem que permitir um de cada vez. Permitir, tem alguém querendo entrar, eu não sei quem é, mas... É que estão entrando colegas na chamada, né? A gente está apresentando, não vai conseguir colocar eles agora. Pode seguir, sabe? Tá bem. Então, o que nós vemos hoje em módulos fotovoltaicos? Primeiro, é o aumento da confiabilidade dos módulos, porque existe hoje módulos de sistemas fotovoltaicos, porque existem algumas instituições que testam os módulos, como a RETC, a Duramat, que é um consórcio nos Estados Unidos. Isso é muito importante que aconteça, né? Porque nós estamos falando de confiabilidade. Quando você tem uma especificação de um fabricante, você compra. Agora, se aquilo vai ser obedecido, é outra coisa. Nós temos vários exemplos daqui de módulos que nós compramos em grande quantidade, e muito antes vamos dizer, dos prazos prometidos, o sistema já perdeu bastante de sua eficiência, né? Bom, está acontecendo também aumento da vida útil dos módulos. Por exemplo, a Maxion, que começou em 2022 produzindo módulos com células, chamado IBC, Interdigitated Back Contact, que tinham características bastante interessantes, e eles já deram a garantia de 40 anos em alguns mercados, não em todos os lugares do mundo. E o objetivo do Departamento de Energia americano é chegar a 50 anos. Porém, não temos experiência concreta de módulos utilizados por tanto tempo, né? Outra coisa que tem acontecido é a entrada de novas tecnologias, porque elas trazem, como não existem normas para testar uma coisa que alguma tecnologia muito recente, nós temos incerteza porque tem pouco conhecimento ainda, né? E isso leva à necessidade de criação de novas normas para esses módulos com novas tecnologias. Nós temos bastante preocupação com isso, temos estudantes fazendo seu doutorado, pensando nesses módulos, e já começamos a colecionar informações sobre esse tema, né? Outra questão é o tamanho dos módulos. Eles se tornam maiores, mais pesados, né? Gerando até alguns problemas de montagem. E também, em termos da montagem das células, surgem novas tecnologias de interconexão. Isso nós vamos falar. Um fato importantíssimo é que hoje praticamente não existe um módulo monofacial, né? Muitos fabricantes vendem para quem vai fazer uma aplicação sobre um telhado ou quem vai fazer no campo o mesmo módulo, que é um módulo bifacial. Isso leva a um estudo de vidros, dos encapsulantes e dos backsheet. Me perdoe chamar a placa traseira de backsheet, mas o jargão é esse.
E surgem novas arquiteturas de células solares. É importante que, quando eu falo arquitetura, eu falo, vamos dizer, se a gente olhar como diagrama de blocos, nós temos diversas camadas, né? Mas, com isso, quem lembra das primeiras células solares, elas eram muitíssimo simples, né? Aquelas do desenvolvimento da Delta, era uma junção PN, um substrato espesso, e dava 5, 6% de eficiência. Mas então surgiu as células com o campo retrosuperficial, que é, no caso de uma célula solar de base P, era uma célula solar que tinha uma difusão P+, ou seja, P fortemente dopado atrás, para fazer aumentar o caminho livre médio de portador, que ele é bloqueado nessa P+, e aí aumenta a chance de que ele vá para a região da junção, fazendo parte, por exemplo, portanto, da fotocorrente. A célula solar Convex Surface Field, em 2023, já não tinha praticamente ninguém fabricando, e a partir de 2020 entram as células PERC, que são umas variantes da célula Convex Surface Field, né? E entram também as células solares do tipo TOPCon, e é contato passivado por uma camada muito fina de dióxido de silício. E também o que eu diria que vai ser uma célula que vai crescer bastante, um tipo de célula solar que vai crescer bastante nos próximos anos, é as células solares de heterojunção, aproveitando aquela experiência, aquele período em que se estudou fazer células solares de silício hidrogenado. Quando eu digo que é hidrogenado, é porque a maneira de obter o silício não era por evaporação, por electron beam, não, mas era quebrar um gás que contém silício, como o silano, né? Ou o disilano. E com isso, como esse gás ele contém, além do silício, ele contém hidrogênio, né? Se tinha uma rede com um conteúdo em que esse próprio hidrogênio fazia uma espécie de passivação em que permitia fazer uma célula que, no máximo, deu 10% de eficiência no mercado. Então, a célula solar de silício hidrogenado não foi um sucesso para grandes produções de energia, para sistemas muito grandes, mas ela serviu, o seu histórico e a sua experiência serviu para fazer a célula de heterojunção, que é um sanduíche de duas camadas de silício amorfo sobre um substrato de silício monocristalino. São muito interessantes essas células. E, finalmente, a tendência é, atualmente, em ter somente células solares de silício monocristalino com substratos tipo N, como nós vamos mostrar mais para frente. Bom, vamos falar bastante rapidamente dos processos de obtenção do silício, né? Os processos de obtenção, eles sempre utilizam processos químicos e metalúrgicos, né? O material de partida, para eu mostrar. Sim, eles estão me vendo. Aqui a gente está compartilhando. Tá bom. Vocês estão vendo na outra tela, no cantinho da tela? Vocês estão vendo o material de partida. É o quartzito. O Brasil tem bastante desse material. Há quem diga que é uma pena que a gente exporte, porque isso é uma riqueza ter esse material. Na verdade, esse material existe em qualquer lugar do mundo. Ele custa pouco, da ordem de, nem sei dizer, mas não passa de um dólar o quilo. Né? Pelo contrário, um pouco mais que $1 é o silício grau metalúrgico, que é parte desse. Né?
Esse material que a gente produz, que é o silício grau metalúrgico, que eu aqui mostro, que nós estamos mostrando um fragmento, é produzido no Brasil por alguns fabricantes, principalmente no estado de Minas Gerais, e é um material que serve para fazer silicone, serve para fazer aço, ferro-silício, que é usado na metalurgia, e serve para fazer o monocristal de silício, que é usado amplamente na microeletrônica, e atualmente mais até na indústria de módulos fotovoltaicos. Então, isso que nós estamos vendo aqui, os processos para obter esse substrato de silício, são os processos iniciais. Aqui vocês estão vendo uma técnica, melhor, o produto, como se apresenta pelo método Siemens, que existe já logo depois da Segunda Guerra Mundial, já estava desenvolvido, e uma outra maneira de produzir grãos pequenos que vai ter uma aplicação importante quando se deseja baratear o processo de produção do monocristal. E aqui que vocês estão vendo uma série de lingotes de diâmetros diferentes. Nós fizemos lá no laboratório de microeletrônica, desde esses pequeninos, com cerca de 5 centímetros esse daqui com 5 centímetros de diâmetro, né, esses lingotes, e os maiores que saem de lingotes assim, com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Então, usando esse diagrama de blocos, nós vamos ver que o silício grau metalúrgico é obtido da sílica, né, uma forma de quartzito, e ele passa por uma reação carbotérmica para fazer uma troca. O silício é um processo que se chama, que utiliza um forno que chama forno de redução a arco, em que o carbono sequestra o oxigênio do silício, gerando o silício sólido e monóxido de carbono. Este material ele vai ser depositado em lingoteiras, como vocês estão vendo aqui nesta figura à direita, né? Só que não dá para purificar. O que se tem, partindo do silício grau metalúrgico, é praticamente 98%, 99% de pureza, mas com praticamente toda a tabela periódica nesses 1%. Né? Então, purificar é muito complexo. Então, a purificação é feita transformando esse silício juntamente com ácido clorídrico, né? Formando um composto clorado de silício. Né? Esse material passa para um processo de purificação e depois se faz então nós estamos falando de um processo metalúrgico de início, um processo químico, né? Purificação em grandes torres, e depois vamos voltar ao processo químico-metalúrgico, partindo desse material já purificado e obtendo o silício de 9 noves de pureza. Aqui é para vocês verem umas fotos, isso foi do ano de 1985, onde eu fui convidado por uma empresa de Minas Gerais para ver se a gente podia ajudá-los a fazer silício grau solar. Já se tinha essa ideia clara da importância dos sistemas fotovoltaicos. O empresário queria fazer, além de silício grau metalúrgico, usado nessas aplicações que eu já mencionei, e ele me convidou para visitar,
e ver se isso era possível. Bom, o forno é um forno de aço refrigerado à água e com eletrodos submersos. Aqui vocês estão vendo um desses eletrodos com as reações que acontecem em temperaturas que chegam até 1.800 graus Celsius, né? Porque o silício ele funde a 1.412 graus Celsius, né? Então, você precisa, nesse processo, você precisa se livrar do carbono, e você tem todas essas reações, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas você tem o silício na forma líquida, né, que é colocado nessas lingoteiras que nós já tínhamos mostrado. Essa é uma visão do forno. Para chegar lá, a gente tem que usar roupas de amianto, porque as temperaturas são altíssimas. Para vocês terem uma ideia, a água de refrigeração é equivalente à água usada por uma cidade grande, de médio porte, uma cidade de 50 mil habitantes. Então, você tem que ter um curso d'água e tem que ter também um reservatório para baixar a temperatura, para não matar toda a fauna do rio que está ao lado ou perto da empresa, né? Olha, vocês estão vendo aqui 3 desses eletrodos, dá para ver 2 em um pedacinho do próximo, desses eletrodos, que tem mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro, e que vão se gastando e são rosqueados para que se tenha a possibilidade de que esses eletrodos gerem uma temperatura muito elevada, que começa com o faiscamento que ocorre nesse material que foi colocado, o quartzito e o carbono. Aqui vocês estão vendo já o silício grau metalúrgico começando a esfriar nas lingoteiras, e agora a gente passa, a partir deste material, aquele material que é o silício grau metalúrgico, ele é moído numa moedora que faz com que ele chegue a dimensões da ordem de milímetro ou menos. E aí nós temos um reator que se chama de leito fluidizado, que tem bandejas para para permitir uma grande interação do ácido clorídrico anidro, que é colocado com a ajuda desse vaporizador, e acontece uma reação aqui dentro que você pode ajustar para ter na saída para poder escolher um composto clorado que te dê mais, vamos dizer, facilidade para a continuidade dos processos. Então, normalmente se escolhe ajustar a temperatura para que tenhamos uma saída máxima de triclorocilano, né? Sai também hidrogênio, que saiu do cloro, sai ácido clorídrico não reagido, né? E diclorocilano, tetraclorito de silício e silano. A escolha do triclorocilano recai porque os outros têm problemas, periculosidade, por exemplo. O silano, o SiH4, ele reage imediatamente com oxigênio, quando encontra o oxigênio do ar, e ele acende. E ele é explosivo também. O diclorocilano é bastante corrosivo, o tetraclorito do silício também. Esse daqui também está na forma de gás, o diclorocilano. Mas o silano, ele é mais, a sua aplicação é mais econômica em termos de custo energético. E você tem depois uma série de torres não é refino, a palavra que se usa na língua inglesa é polishing, que você melhora a pureza do triclorocilano.
até chegar à pureza de 9 noves, ou seja, parte por bilhão, 9 noves depois da vírgula, parte por bilhão, que é um material que se usa para a microeletrônica e também é utilizado para fazer, hoje em dia, células solares. Então, aquele sonho daquele empresário que me pediu, vamos dizer assim, apoio para desenvolver, eu falei, é uma coisa que não deve funcionar. E, bom, a história mostrou que realmente não funcionava, se pode purificar um pouco, mas nunca se chegar aos níveis de pureza que se utiliza hoje e desde o começo da indústria solar fotovoltaica. Agora nós estamos na etapa de transformação daquele triclorocilano, aquele líquido que é vaporizado, em silício de alta pureza. Vocês estão vendo esta figura aqui, e é o que saiu dessa estrutura em forma de U de cabeça para baixo. O que nós temos? Temos um reator com uma base metálica e uma cúpula, que pode ser de vidro, em geral com uma janela para se enxergar o que está acontecendo lá dentro. E você tem entradas de triclorocilano por esse tubo central, e você tem saída dos gases residuais, que são sempre reaproveitados, porque nós estamos falando de níveis de pureza de 9 noves, de parte por bilhão. Então, isso é separado para reuso. E aqui nós vemos dois eletrodos com passadores para isolar, e se monta uma estrutura, vou mostrar uma delas aqui, uma estrutura, dá para ver esse... Põe mais perto da câmera ali, acho que isso. Dá para ver? Pode ser na forma circular, cilíndrica, né? Ou cortado de um lingote já obtido de alta pureza. E estes são os filamentos que ficam na vertical, fazendo uma ponte com outro que fica na vertical, formando esse U. Com a temperatura de 900 graus Celsius, há uma quebra da molécula do triclorocilano, depositando nas superfícies mais aquecidas, o silício de alta pureza. Esse método é baseado num processo do século XIX de um químico chamado Van Arkel. Então, já estava no radar dos alemães que desenvolveram isso, e que esse processo, e que recebe o nome de reator Siemens. E o que vocês estão vendo aqui é um reator que tem vários, dentro dessa campânula, né, tem várias barras em U. Para obter maior produtividade, se usa também para fazer essas barras de polissilício, né? Se utiliza também o material obtido por reator de leite fluidizado. Esse foi um processo mais recente, talvez de uns 18, 20 anos atrás, em que se tem um reator que se entra com grãozinhos de silício pequeno e se injeta silano e hidrogênio para, digamos assim, fazer crescer os grãos. Nós partimos praticamente de pó aqui na entrada, essas sementes de silício, e a gente tem grãozinhos de silício que vão ser muito úteis quando se enche o cadinho. Aqui está um cadinho de quartzo, né? Que se enche o cadinho com ou material inteiramente constituído de grânulos desse reator de leite fluidizado, FBR, ou se preenche os espaços para ter ganho em cada uma das corridas que se faz, o monocristal, que nós vamos descrever agora. Aqui nós estamos vendo um grande reator, em que nós temos
umas 5 ou 6 barras em U, né, que vão ser depois utilizados para fazer os monocristais. E aqui começa o monocristais. O nome polonês que vocês estão vendo aí é o nome da primeira pessoa que estudou e fez um crescimento do monocristal. Para crescer o monocristal, se usa novamente um pedaço, como aquele que nós tínhamos visto, esse aqui, e que ele é preso num mandril que fica no equipamento. Eu vou mostrar o equipamento. Aqui está o equipamento, né? Esse equipamento é muito parecido com o que nós tínhamos aqui na Polo na década de 70, e foi utilizado mais ou menos até 1990. Depois, como já tinha empresa fazendo isso no Brasil, a Poli parou com usar esse equipamento, que é altamente consumidor de energia, né? Então, o que se faz? Se coloca no cadinho, aquele que eu mostrei antes, esse cadinho aqui, né, carregado com esses fragmentos de silício, mais esse silício em pó, embora também seja de alta pureza, e se funde esse material. O que nós temos aí? Nós temos um cadinho, que é um cadinho de grafite, de alta pureza. Veja, nós temos que ter tudo aí de alta pureza. Não pode ter oxigênio, é preciso tomar muito cuidado com os processos térmicos para que não falte água de refrigeração, porque, afinal, esse forno é feito com aço, né? E o aço, ele funde a temperaturas bem menores do que as que são necessárias para fundir o silício. Então, o que se faz? Tem um cadinho de grafite revestido por um cadinho de quartzo, né? O quartzo é essencialmente dióxido de silício, é CO2. Então, se tiver alguma contaminação, vai ser só o oxigênio do cadinho de quartzo e talvez um pouco de carbono do grafite. Mas aí eu faço notar que o carbono não é um dopante no silício, porque também é de valência 4, como o silício. Então, o processo consta de fundir, trazer uma semente que estava presa na superfície, perdão, na ponta superior em um mandril, tocar a superfície, ele funde esse material, e se você começa a levantar muito devagarzinho o mandril, ele vai formar um menisco que começa a crescer, ele vai aumentar de diâmetro, como eu estou mostrando nessa figura. Acho que dá para ver, né? Aqui estava a semente. Veja que o diâmetro é de 2,5 milímetros, aproximadamente, essa semente. Essa semente contém a informação cristalográfica que se deseja. Se forma esse menisco, né? E puxando agora bem lentamente, se forma um ombro. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que átomos de silício da fase fundida, quando encontram esse menisco, eles começam a perder calor. Eles começam a perder calor e procuram encontrar um lugar na rede cristalina, que é a condição de menor energia potencial, né? Então, ajustando a velocidade de puxamento, se consegue chegar no diâmetro que se deseja. Nessa daqui, um pouco mais de 10 centímetros de diâmetro, né? E o que está acontecendo é um puxamento de cristais, daí o nome de crystal puller, ou puxador de cristais, que como se ele estivesse lá dentro. É como os escultores que, perguntados por um garoto, como é que você sabia que nessa pedra tinha essa carinha aí?
Desculpa a brincadeira. Então, ele chama de puxamento, porque é como se o cristal foi puxado, mas foi mesmo, da fase líquida. Né? Vocês estão observando que fica uma zona de maior brilho. Por quê? Porque esses átomos que estão chegando estão deixando parte da energia que tinham quando estavam na fase fundida. E esse anel que se forma, mais brilhante, é justamente o mecanismo que é utilizado para que um telemicroscópio fique olhando esse brilho para manter o diâmetro do cristal. E esse cristal é puxado muito devagar, da ordem de poucos centímetros, não, uma dezena de centímetros por hora. Tem que lembrar que hoje esses lingotes chegam até 30 centímetros de diâmetro. Né? É uma coisa fantástica, são máquinas de consumo muito elevado de silício e de energia, e que se junta ao preço do silício de alta pureza. Tá? Então, esse é o processo. Há uma rotação para que haja uniformidade no diâmetro, né? Porque você não pode gastar depois fazendo uma usinagem, jogar fora energia, porque você está usinando silício. Você vai cortar depois para fazer as lâminas. Aqui está o puxador, um lingote de silício. Esse daqui é a parte final do lingote, que em geral não é aproveitada, né? O silício se cristaliza na forma cúbica de face centrada. Cada face tem também um átomo de silício. Bom, eu não pude deixar de colocar, só para efeito histórico, de mostrar uma possibilidade que foi aventada por volta dos anos 80 do século passado, em que se pensou em baixar o custo das células solares usando um material que tenha consumido muito menos energia para sua produção. Né? Então, nós estamos vendo aqui o silício, foi colocado num cadinho, esses círculos vermelhos correspondem aos anéis de um sistema resistivo, o silício é colocado no cadinho, fundido, e o cadinho se desloca saindo da região quente. E vai se formando, essa técnica foi ensinada pelos metalurgistas, né? E se passou a fazer silício, que, na verdade, é um conjunto aleatório, é verdade, de colunas formadas aleatoriamente, que funcionariam como parado. Se fizéssemos uma célula com uma fatia desse silício, é como se tivéssemos um paralelo, um conjunto paralelo de muitas células solares. Eu usei essa fotografia para mostrar que isso existiu. Está fora de uso atualmente. O silício monocristalino tem melhor desempenho e se aprendeu a usar muito menos silício do que antes. Então, compensa usar um material que vai dar maior eficiência. Né? E por que ele dá maior eficiência? Porque ele não tem esses defeitos cristalinos que dão vaza a uma recombinação muito grande dos portadores fotogerados. Eu estou mostrando aqui uma técnica, uma das primeiras técnicas utilizadas para fazer corte das lâminas, que é um disco, onde na parte interna, é um anel, na verdade, né? Na parte interna tem grãos de diamante, que eles são fixados com níquel, uma eletrodeposição de níquel, e ele é tensionado de modo a não vibrar.
Isso já não é mais utilizado nem para microeletrônica, nem para as células solares, né? As silício das células solares, mas é importante saber que isto era usado até outro dia. Aqui nós estamos mostrando a técnica atual. É um lingote de silício, que foi tirado de um bloco. Novamente, nós estamos falando aqui do silício multicristalino, e você tem um fio que gira, e junto com esse fio, você tem grânulos diamantados, né? Hoje em dia se usa nessa técnica, na primeira técnica, se usava um fluido, uma suspensão, na verdade, que ficava jogando que era jogada sobre os fios e provocava, então, esse corte com muito menos perda do que na técnica anterior. Aqui nós estamos vendo blocos cortados e aqui já estamos vendo informações importantes para entender por que células solares caíram muito de preço. Porque uma delas é que o consumo de silício, fora da eficiência da célula, que aumentaram muito, né, o custo por watt, a célula solar de silício caiu de preço, porque o custo que era embutido em 16 gramas por watt-pico caiu para 2 gramas por watt-pico em menos de 20 anos. Né? Então, hoje em dia, os módulos instalados, dependendo do local onde está instalado, ele se recupera em termos energéticos, ou seja, a energia que foi usada em sua fabricação é superada em menos de um ano. E ele vai, portanto, produzir esse módulo mais de 20 vezes em energia, em eletricidade, do que a energia utilizada na fabricação. Então, tudo isso levou, juntamente com células mais eficientes, substratos mais finos, lingotes maiores, e esse corte com fio diamantado, e o aproveitamento, volto aqui, o aproveitamento do silício cortado aqui e recuperado nos preços que nós estamos vendo hoje. E, olhando esse gráfico, a gente vai entender, nós estamos mais ou menos aqui, já um pouquinho para cá, não é? A queda, nesses 20 anos, foi de espessura de 400 microns para cerca de 160 microns, né? E de modo que isso explica. Esse dado que estamos colocando é de outubro do ano passado, o relatório da Fraunhofer, Photovoltaic Report, né? É bastante indicativo dessa redução do custo. E agora nós estamos vendo esse gráfico está mais ou menos mostrando aquilo que a gente vê hoje. Nós estamos nessa faixa aqui, que nós estamos vendo os diferentes tipos. Eu contei que nós estamos indo para silício monocristalino. Então, essa figura em vermelho está mostrando a espessura da célula solar, né? Aqui seria o mais alto, essa faixa, na verdade, né? Isso para células solares do tipo N, e que é o que está acontecendo, né? É importante lembrar, quando se trata de células muito grandes, praticamente essa é a dimensão de uma célula solar, 21 por 21 centímetros. Na verdade, isso aqui é para rolar o mouse, mas serviu para mostrar. Praticamente 21 por 21 centímetros, que é o padrão. Estamos chegando. Não seguir. É importante, eu volto naquela advertência que eu fiz no começo. Tudo que eu estou mostrando aqui acontece numa faixa de tempo. Tem empresas que ainda não fazem
uso de células com 21 centímetros, uso um de 16 centímetros, por exemplo, 16 por 16. Né? Eu peço desculpa, mas acordei hoje com a garganta bem irritada. Então, existe um limite também para trabalhar com células, porque uma célula desse tamanho de 21 centímetros, ela fica mais sujeita a quebras. Né? Então, hoje em dia, o padrão está em torno de 140 e 160 microns. Os substratos hoje estão tendendo a ser cortados com a tecnologia mais recente, que é o fio com diamante eletrodepositado. Aquilo que eu mostrei na primeira transparência, em que mostra o corte com fios de arame, era feito com uma suspensão de grãos no líquido. Atualmente está passando para os diamantes são eletrodepositados com auxílio de níquel no fio. Pensem bem nisso. Olha, é necessário desenvolver uma tecnologia, porque esse fio é muito fino, que ele vai determinar quanto se perde de silício no corte. Não que se perca totalmente o silício, ele vai ter que ser reciclado, mas é uma tecnologia bem complexa de depositar grãos de diamante nesse fio. Né? E antes disso, até 2017, 2020, 2022 já tinha desaparecido, se usava, então, essa suspensão de abrasivos no corte. Hoje, essencialmente, se usa o diamante eletrodeposital. E existe uma pequena porcentagem, 5% aproximadamente, em que os grãos de diamante ficam aderidos ao fio com uma resina. Então, vamos falar um pouquinho de células silícica. A ideia é falar do que acontece com as células e também com os módulos. Né? Nós falamos das células, mas vamos falar da arquitetura e dos conceitos das células solares. Nos últimos anos, PERC deixa de ser majoritário como tecnologia dentro das grandes usinas que produzem células solares e módulos, e as TOPCon e as células de heterojunção começam a ganhar muito mercado. Né? Logo mais a gente vai falar dos períodos em que isso acontece. Mas essas novas células permitem os módulos que estavam no mercado há alguns poucos anos vendidos com 15% de eficiência, chegam a mais de 22%. É claro que sempre que você compra um módulo com maior eficiência, você paga mais. Não é? Mas isso é sempre assim que a tecnologia vai mudando e é o que acontece também com os módulos fotovoltaicos. As células de heterojunção, elas têm muitas vantagens em relação às outras, nós vamos mostrar. E o silício amorfo hidrogenado, que nós pesquisamos por volta de 1980, já faz alguns anos tem crescido no mercado o interesse por essas células de heterojunção. Nós vamos ver o porquê. As células solares se concentram no mercado produtor, o mercado de produção, se concentra nas células espaciais, como eu já disse, mesmo quando você vai colocar em cima de um telhado e não aproveitar uma das faces. E por quê? Porque não compensa fazer as duas linhas diferentes, não vai ser compensatório para o fabricante. E estão acontecendo também novos materiais para contatos elétricos, nós vamos ver, por exemplo, colocando os dois contatos numa única face, fazendo com que a radiação incidente
numa das superfícies seja toda aproveitada. É uma tendência a crescer, principalmente quando se fala em aplicações especiais. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê o que está acontecendo. Até poucos anos atrás, 2004, nós estamos aqui, ainda se tem uma certa quantidade de células solares do tipo sendo fabricadas com dopagem de bola. Células solares, substratos com bola, né, tipo monocristalino. A tendência é ficar só com o silício tipo N, nós já vamos mostrar por quê, já praticamente em 2022, desde 2022, no silício multicristalino, e vamos ficar com o silício tipo N dominando o mercado a partir de 2024. Nós estamos vendo o tipo N já é majoritário, é mais de 60% dos módulos já são feitos com silício tipo N. Essa é a razão do porquê o silício tipo N é usado. Nós estamos vendo aqui a tendência é trabalhar com materiais que tenham a densidade de corrente de combinação menor. Se a gente olhar aqui, nós estamos vendo em 2024, nós já estamos chegando aqui, em 2024, nós temos cerca de 38 femtoamperes por centímetro quadrado, né? Se espera chegar a 21 femtoamperes por centímetro quadrado. E se a gente olhar a densidade de corrente de recombinação quando o material é tipo N, é muito menor. Veja, já em 2024, uma tecnologia de 2 anos atrás, era da ordem de 12 femtoamperes por centímetro quadrado. Isso mostra claramente a importância de se trabalhar com células do tipo N. Olhando, então, as tendências para o uso, as tendências para se usar, células do tipo PERC, tipo TOPCon, célula solar de heterojunção e as células com os 2 contatos do mesmo lado, né? A gente está vendo que nós estamos chegando a um ponto em que começa a desaparecer a célula solar PERC. Não significa que todas as indústrias estão fazendo. Algumas já fizeram, e outras estão caminhando. Se eles têm que amortizar o investimento, eles ficam 1 ano a mais e vão tentando vender. E é, portanto, que é importante que a pessoa que está na condição de selecionar módulos, pense nisso. Vai comprar um módulo mais barato? Pode comprar, mas sabe que você está perdendo porque ela é menos eficiente ou tem características inferiores, né? Então, o PERC, que era dominante até 2024, já não era mais, até 2023 era, em 2024 já começa a perder, ele perde a dominância. Aí começa a aumentar a produção de células solares tipo TOPCon, né? E já começa também as de heterojunção. As de heterojunção não crescem tanto com a TOPCon, porque essa tecnologia TOPCon é parecida com a PERC, mas é completamente diferente da célula solar de heterojunção. São outras tecnologias. Então, daqui para cá, daqui do PERC para a TOPCon, tem pequenas mudanças no processo produtivo e, por isso, estão desaparecendo as PERC, ao mesmo tempo que estão surgindo, está aumentando o mercado para células solares de silício de heterojunção, né? A TOPCon vai ter 50% pelas previsões em 2034, meros 8 anos de onde nós estamos. E a célula solar de silício de heterojunção
Obrigado. Ela começa também a crescer. Nós estamos com talvez 8% a 10% das células celulares de heterojunção no mercado, né? Mas deve dobrar em poucos anos. E o conceito dos contatos traseiros, que nós vamos mostrar um pouquinho para frente, é que ela deve subir também. E ela não sobe tanto o contato de um lado só, porque não são todas as aplicações que são beneficiadas por esse tipo de montagem, porque ela é mais complexa. Né? Se espera que vamos ter, nesse ano, as células de silício tamping, essencialmente silício com perovskita na superfície, né? Como eu já contei, o campo retrosuperficial em 2023 já não era praticamente mais produzido, né? Então, o que nós estamos vendo são essas tendências nas células solares de silício monocristalino. A tendência em células bifaciais é desaparecer as monofaciais, né? Todas serem bifaciais, pelas razões que a gente já explicou, e também os módulos monofaciais vão perdendo em importância no mercado. Acho que eu fechei muito bom. Pronto. Esse gráfico está mostrando, vocês talvez já tenham ouvido falar da lei de Moore. Moore foi uma pessoa muito ativa nos anos 1980, quando ele mostrou o crescimento da densidade de transistores ou de dispositivos dentro de um chip e mostrava que dobrava a cada 2 anos. Nós não temos aqui de 2 em 2 anos, mas nós estamos vendo como é que tem crescido. As células de campo reto superficial, elas eram feitas do tipo P, se colocava na parte traseira dela, que era monofacial, né? Se colocava alumínio, que também é um dopante tipo P. Só que é um dopante que você precisa trabalhar uma temperatura bem elevada para colocar na parte de trás, e ele ficava lá ajudando a manter o caminho livre médio do portador, dos portadores de carga dentro da célula, e com isso ele aumentava um pouco da corrente. Mas ele praticamente desapareceu. Se chegava às células com no máximo 20%. Né? As PERC se consegue chegar já a partir de 2018, né? Se consegue chegar a uma faixa de até 23,5%. As TOPCon, 25%, e as células com contato traseiro e com junção traseira, a 26%. Essas células são as que chegaram a 26,7%, que é o limite de célula em laboratório. Então, se a gente olhar, ela crescer uma taxa de 0,6% ao ano, que pode acontecer por mais alguns anos. Lembrando que, com 29%, nós estamos chegando no limite teórico, que é aquele que pega todas as possibilidades de fótons que tem no espectro aproveitadas, né? Sempre é difícil aproveitar mais do que o infravermelho ou do ultravioleta. Né? Aqui a gente está vendo, olha, 27 monocristalino, esse quadradinho, 26,6,9 aproximadamente. Não, 27,9, desculpa, 27,9. Então, esse é o quadro que a gente tem hoje. Se espera pouca mudança. Vocês estão vendo que essa curva já não tem subido muito mais.
Agora nós estamos vendo como é o processamento térmico das células solares de TOPCon tipo N. Eu quero lembrar, vocês certamente têm na cabeça, mas o TOPCon significa Thin Oxide Passivation Contact. Os contatos são passivados para que não se perca portadores. Né? Os contatos são feitos em tecnologia de laser, né? são depositados em tecnologia de laser. E aqui agora a gente começa a falar um pouco mais dos módulos fotovoltaicos, apesar que nós ainda vamos comparar a características de diferentes células. Como que era há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás? Bom, todas elas todos os módulos eram bifaciais, se usava vidro, os polímeros para fazer a conexão do vidro com as células solares, um encapsulante traseiro também, e uma placa, em geral, de etilvinil acetato, né, EVA, e a gente tinha células com back surface filter. 6 anos depois, já havia uma grande mudança. Eu insisto que nem todas as empresas mudam como se fosse uma ordem de comando. Algumas continuam com tecnologias mais antigas, mas por volta de 2020 já tinham sido abandonados praticamente, grande parte das empresas, o campo retrosuperficial e se usavam PERCs, né? Os backsheets, elas ainda eram monofaciais, né? Mas podia ter, já existiam empresas começando a trabalhar com bifaciais, usando vidro atrás. E quando usa o vidro, se muda também o etilvinil acetato. Né? Em geral, se utilizam poliolefinas. Nós vamos explicar um pouquinho mais. E depois de 2022, os módulos já são todos feitos para serem bifaciais, né, com o crescimento das tecnologias TOPCon e de heterojunção no mercado. Então, quase que todos são usados com um eixo. Né? É claro que tem aplicações desses mesmos módulos para aplicações sobre uma superfície como telhados. Então, a gente tinha, olhando em termos de potência, passou de 280, quando era com células com a camada retrosuperficial atrás, o campo retrosuperficial, 375 lá pelo ano de 2020. Hoje já se consegue 680, 700 watts de célula. O tamanho tem aumentado, né, de 1,7 metros quadrados, né, para 2 metros nas células PERC, né, com módulo com célula PERC, e 2,5 metros, chegando a 3 metros quadrados hoje em dia. O fator de bifacialidade, como se tinha havido, 100%, né, se aproveitava também a parte de trás, e nesses módulos que são bifaciais, se aproveita um pouco mais, porque a parte do albedo também dá uma certa contribuição. Pode chegar a alguns poucos por cento. A relação de potência que eu estava dizendo, ela passa de 99% para 100 mais, porque você está considerando perdas na superfície, que são ocasionadas pela cobertura
dos contatos, né, com módulos que hoje em dia não precisam ter contatos em cima. Tem seu custo, mas isso já acontece. E a eficiência das células passa, atualmente, para cerca de 25%. De novo, eu insisto, sempre tem preço que sobe junto. Os módulos estão, hoje, bastante maiores, né? A tendência é não subir muito, é de estar nessa faixa de 2,5, maior que 2,5 e menor que 3 metros quadrados. Ele pode pegar, chega a ficar entre 30 e 40 quilos, quando ele tem com essas dimensões, e havendo uma tendência para chegar nos próximos 6 anos, em que você vai ter apenas uma parte desses módulos menores, né? E sempre no setor residencial, sempre haverá quem que os venda, produz para vender, porque se usa muito também. Mas para grandes instalações, se usa os módulos bifaciais quase sempre hoje em dia. Eu esqueci de contar, essa tendência também, ela tem estimulado células de 210 milímetros de lado cortadas ao meio. Por quê? Porque você pode trabalhar com instalações mais baratas, já que você não precisa de ter cabeamento de cobre tão mais espesso. Você trabalha com mais tensão, menos corrente. Então, veja como a China hoje está mandando. A China Photovoltaic Industry Association propõe que os módulos fiquem entre 2,6 metros quadrados e 3,1 metros quadrados. Normal que são os maiores fabricantes do mundo atualmente, né? E como é que são as dimensões das células solares? Olha, é importante saber que a gente tem M0, M2, M3, M4, M5, M6, M10 e M12. Hoje, a maior parte dos grandes módulos, esses que chegam a 2,5, 3 metros quadrados, tem 210 milímetros de lado. É uma enorme célula, muitas vezes cortada ao meio ou até em 3 partes. Também acontece, né? E veja, quando a gente está olhando aquelas células, aqueles módulos, perdão, de 350, 450 watts, eles usam até a M5. M5. Agora, as maiores, quando chega a 500 watts, usam a M10 e os grandes módulos, 600, 700 watts, de 210 milímetros quadrados. Agora, o tamanho das células solares, ele também é importante saber que células maiores aumentam o risco de danos, porque manuseio, fabricação, montagem, né? Então, muitos fabricantes não aumentam a produção com células maiores, porque eles são mais suscetíveis à quebra, então precisam ter um controle maior sobre o processo de fabricação. Nós já falamos aqui do uso das células cortadas, né? A gente tem ganhos na montagem, no cabeamento, né? E também elas aumentam a tolerância ao sofrimento. Como elas são menores, então você tem menor chance de que tenha um hotspot, por exemplo, um ponto quente. Mas também é importante saber que ele é clivado com laser e depois partido, aproveitando a orientação cristalográfica. Isso implica em riscos de corte. Agora, voltando a falar das células.
solares, voltando a falar das células solares. Vocês estão vendo aqui uma célula solar bifacial que tenha o substrato tipo P, uma PERC. Então, vamos ver por camadas. Essa primeira foi a última a ser colocada, que é o contato frontal. Ela é colocada juntamente com o contato que foi feito. Bom, vamos ver. Como é que se coloca esse contato aqui, se nós temos uma camada antirrefletora? Então, vamos começar da difusão. Você tem o substrato, o ponto de partida, faz a difusão do emissor, esse em vermelho. Nesse caso, uma PERC era feita com uma difusão de fósforo a temperaturas 800, 850 graus Celsius, talvez até 1000 graus Celsius, né? E você cria a junção PN aqui. Bom, aí você começa a montar a célula. Você faz a passivação com nitreto de silício pela técnica de Plasma Enhanced CVD, PSVD. Então, o que é? Você parte de um composto que tem nitrogênio, ou talvez só mesmo nitrogênio, e silício. O silício é uma forma de SiH3, quer dizer, é um hidreto de silício, né? SiH3, silano. Tá. A energia vem de um campo de alta frequência que quebra a molécula do SiH3 e, juntamente com o hidrogênio, que era da molécula do silício, e mais o nitrogênio aquecido, forma um composto de nitreto de silício hidrogenado. Em outras palavras, eu estou partindo de silano e nitrogênio, e colocando o campo eletromagnético que quebra a molécula. Ela se deposita na superfície do substrato. Depois vem as etapas. A gente aplica um dielétrico na parte traseira e abre janelinhas aqui para... desculpe, esse de baixo é o campo retrosuperficial. E a passivação vem em cima desse campo retrosuperficial. Aí você abre uma janelinha, atualmente com laser. No passado, é uma solução química, como hidróxido de potássio, que ataca o silício, né? ou ácido fluorídrico, que ataca o dióxido de silício. Abre uma janelinha aqui e aplica uma serigrafia com alumínio e prata. A prata porque é soldagem e um pouco de alumínio para ficar mais barato. Não é para outra coisa. Hoje em dia, a prata sobe de preço mais que ouro, porcentualmente, porque a indústria fotovoltaica é um grande consumidor de prata. Então, nós já havíamos depositado essa camada antirrefletora por uma camada, por uma técnica parecida, de Chemical Vapor Deposition, né? Como foi feito aqui também, foi Chemical Vapor Deposition, numa temperatura de 800 graus. E abre contatos para colocar essa camada antirrefletora, ela saiu para aproveitar melhor a luz. Mas ela é depositada sobre tudo. Então, você tem que abrir para fazer o contato com a região N+, né? Que quando você está falando de tipo N e passa para N+, você está dizendo a concentração aqui é maior. O contato é aberto e se aplica o laser,
essa camada, perdão, esse contato para depois fazer a ligação com as outras células do sistema. E, então, as linhas de contato, essas daqui de trás, são mais espessas, né? Porque a face principal é essa, né? E a gente tem uma bifacialidade menor que 100%, porque a gente está trabalhando com contatos mais espessos. A tipo P é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos um contato frontal bem parecido, só que agora nós estamos a tipo PERT. A diferença da PERT para PERT é que esse tipo de célula ele tem uma ligeira diferença, ela é um pouquinho mais eficiente, eu não tenho os dados de quanto, mas você tem uma difusão de boro, ao invés de colocar o alumínio. Eu contei que o alumínio, na parte de trás, ele faz a camada no campo heterosuperficial. Mas, se você fizer uma difusão a boro, tem que lembrar que o boro ele é um átomo que não é muito diferente do tamanho do átomo de silício. O alumínio é. Então, ele é bom para empurrar de volta os portadores que aumenta a chance de chegar na zona de coleção, que é a camada de depressão, mas ele não deforma a rede tanto. Então, a PERT é um pouquinho melhor do que a PERC. Mas essa etapa aumenta também o custo de produção. Bom, nós estamos falando praticamente de uma tecnologia que já não vai ter muito futuro. E agora vem as nossas duas células mais importantes. A TOPCon, substituindo as PERC, né? Que tem foi uma coisa muito brilhante de colocar uma camada que permite um efeito quântico, que é colocar na face em que você tem um contato metálico, colocar uma camada de 1 a 2 nanômetros, muito fina, e atrás dela você tem uma camada de silício policristalino depositado, não é difundido, mas se quebra a molécula de silana e se deposita uma camada de silício muito rica em dopante tipo N. Só que ela vai funcionar como um contato metálico, porque ela é muito rica em elétrons, essa camada. Então, mas não para que o portador que chega, que vai ser coletado, para que ele não recombine nessa face, se coloca uma camada de óxido muito fino. O que faz essa camada? Ela permite a passagem como se fosse um buraco, como se fosse um efeito túnel. O elétron atravessa uma camada daquilo que é um isolante. E a célula, então, tem células TOPCon, tem eficiência comparado com as PERT no PERT, de entre 1,5% e 2%, que é uma coisa muito grande, foi um grande avanço nesses últimos anos. As técnicas de fazer são parecidas, né? Então, para sair da PERC e para a TOPCon, não foi um grande problema para os fabricantes. Então, por isso que a TOPCon está crescendo muito rapidamente. É como se fosse uma conversão de uma fábrica para fazer um novo dispositivo. Olhando um pouquinho mais de perto,
nós temos, dá para ver agora, a gente está chamando de arquitetura, mas o importante são as camadas, qual é o papel de cada camada, né? Então, vamos começar do silício N monocristalino. Você difunde uma camadinha tipo P na superfície frontal. Você deposita uma camada de óxido de alumínio. Esse Al2OX, é porque a estequiometria seria Al2 ou 3, mas você não precisa fazer tão estequiométrico. E aí você coloca a camada de nitreto de silício, que este sim é um bloqueador. O nitreto de silício tem uma malha muito fechada e não permite passagem de impurezas. E aí você faz uma abertura de canal, você perfura, você tem processos para cortar essa camada de passivação, que foi feito auxiliado com um sistema de deposição a partir da fase química, que é um nitreto de silício. A gente coloca SNX, porque ele também não precisa ser estequiométrico. E você abre a camada de passivação que estava embaixo, o PCD de alumínio, e chega à camada P+. Então, você faz um bom contato metálico, que é feito por deposição tipo silkscreen, ou silkscreen eu falo em português. Serigrafia, né? Serigrafia. Serigrafia. A camada de serigrafia. E isto é feito num forno de esteira, com a atmosfera controlada, para não oxidar nada, e você tem um contato, os contatos superiores. Então, olhando o lado de trás, você tem essa camada de 1 a 2 nanômetros, que propicia a passagem do elétron, né? Camada do elétron. Você tem aí o óxido passivador, né? E você tem um nitreto de silício que... não, desculpa. Aqui você tem o silício policristalino N+, dopado com muito fósforo, e você também é pela técnica PCVD. Por que eu coloco sempre, o autor que fez essa figura, coloca o N+. E por que ele coloca o PSDD? Porque difusão só se faz no silício com temperatura acima de 800 graus. E não interessa fazer uma dança de temperaturas mais altas, porque você muda os perfis de difusão. Então, o que se faz é usar esse chemical vapor deposition, essa deposição a partir da fase química, auxiliada pelo plasma. Aí você pode trabalhar a 400, 500 graus Celsius. Né? Então, aí, como é feito na parte da frente, se abre as janelas para fazer o contato, né, com o silício N+, e aí você tem uma transição do silício monocristalino para o contato de silício N+, sem que o elétron tenha o contato com o metal, que é onde ele poderia se recombinar com algum defeito. Né? Vantagens da célula TOPCon é que o coeficiente de temperatura é na faixa de menor que 0,3 por grau centígrado, por grau centígrado. Né? O fator de facilidade é muito bom, 85%, não é o maior, nós vamos ver nas outras células, e a eficiência é 1,5% a 2% maior que o das pedras. Né?
E o VOC, a tensão no circuito aberto, também é bastante elevada. Isso aqui olhando em detalhe, como é que são feitos os cortes, né? O corte metálico, titânio, paladio e prata. Essa técnica de titânio, paladio e prata foi a primeira técnica que foi herdada das memórias, semicondutores, microprocessadores antigos. Por quê? Porque o titânio ele faz um contato muito bom com o silício, ele absorve o dióxido de silício. Tem que lembrar que o silício é genioso. Basta estar em contato com o oxigênio, ele já oxida, e muito rapidamente. E o que significa? Significa resistência séria. Né? Então, que ninguém quer. Então, se coloca o titânio e se coloca a prata no final, porque ela é soldável. E por que o paládio? É uma camada muito fina. E todos eles, né? Talvez a prata um pouco mais espessa. Porque o paládio, ele bloqueia a interdifusão, que é uma questão termodinâmica, do titânio na prata. Eles se misturam. Aí a prata deixa de ser soldável. Né? Então, a gente tem essa estrutura, e como a gente tinha visto antes, é uma maravilha a célula de Tocqueville. Isso daqui a gente poderia fazer de uma vez só, deixa eu ver. Isso aqui é para comparar com a célula, só para ver os processos de fabricação. Nós já tínhamos visto isso, mais ou menos. Bem, vamos retomar. Se a gente tem uma célula tipo P, eu insisto em dizer que são tecnologias que estão deixando de existir. Ainda tem fabricantes. Né? Você tem um substrato tipo P, deposita um N+, com a temperatura em torno de 800 graus Celsius, faz a camada antirrefletora por deposição de fase química, já em temperatura 450 graus, é uma passivação, e com isso a gente tem o duplo efeito de camada antirrefletora e passivação. Abre o contato para fazer as soldagens de célula por célula, né? E você tem na parte de trás algo parecido com o que seria uma difusão, uma passivação de nitrito de silício, em que você vai depois precisar abrir uma janela, porque você colocou um campo retrosuperficial feito em alumínio a 600 graus Celsius, coisa que não se faz mais. Né? O alumínio, sempre que você puder, é melhor fazer sem alumínio. Né? Então, é importante ler isso que eu coloquei. A camada de passivação contém essa camada de alumínio, porque ela acumula cargas negativas e repele os portadores minoritários. Eles retornam. E a camada de nitrito de silício protege essa de óxido de alumínio, que está aqui. Né? Então, o resultado é que essa recombinação de portadores, ela propicia a redução da recombinação de portadores, ela propicia aumento de eficiência entre 1% ou 2%. Então, mas, como já dissemos, essa célula tipo PEP que já está desaparecendo. Né? E agora vem uma que é muito importante que a gente conheça bem. É a célula solar de heterojunção, que é conhecida pelo menos por duas siglas, HJT, heterojunction, ou Silicon heterojunction. Ela tem muito interesse, porque, primeiro, o silício amorfo hidrogenado,
Ele tem uma banda proibida de 1,6 a 1,8. Comparado com 1,12 do silício, ele resulta numa saída de tensão em torno de 750 milivolts. Isso faz muita diferença no ponto, por exemplo, de potência máxima. Né? O coeficiente de temperatura é menos 0,23 por grau Celsius, quase metade das células solares de homojunção. A TOPCon fica numa faixa intermediária, mas a melhor delas, em termos de resiliência ao aumento de temperatura, é a célula de heterojunção. O processamento delas não chega a temperaturas mais do que 250, 300 graus Celsius. Isso é muito importante. Ela consome menos energia na sua fabricação. Né? Então, por quê? Porque vamos supor que agora nós estamos construindo a célula. Eu parto do silício Czochralski tipo N. Silício comum, monocristalino. Czochralski quer dizer que ele é monocristalino. Aí eu vou construir duas camadas, uma em cima e outra embaixo, duas camadas de silício amorfo. Primeiro, uma intrínseco, essa azul claro aqui, silício intrínseco, e faço em cima dela esse vermelho, que seria uma altamente dopada com pó. Né? Essas camadas foram feitas em torno de 200, 250 graus Celsius e são muito fininhas, 20 nanômetros. 20 nanômetros. Eu preciso recolher a corrente. Para recolher a corrente, eu tenho que fazer uma camadinha desse composto, que é uma camada transparente e condutiva. Por que transparente? Porque a luz tem que chegar na superfície. Então, eu deposito esse óxido de índio e estânio, índio tinoxide, é o que esse ito aqui, que tem 80 nanômetros. Né? E aí eu deposito em cima dela uma camada metálica, por serigrafia, uma camada de prata, né? E eu fiz uma coisa parecida no outro lado, nem vamos chamar de posterior, vamos chamar do outro lado. Então, numa face é isso, assim, vamos chamar de camada posterior. Aí eu deposito o silício, esse azul, claro, é o silício amorfo hidrogenado, depositado em cima de uma camada agora de silício amorfo hidrogenado N+, e isso feito com temperaturas também muito baixas. Eu repito o que eu faço, sendo que um lado é dopado com P+, e outro lado é dopado com N+. O que significa esse P+ e N+? Significa que eu tenho aqui um campo elétrico que vai atrair os portadores de carga que estão aqui nessa vamos chamar de junção, heterojunção, né? E eu tenho um grande campo elétrico que se soma com o campo elétrico produzido pela estrutura de baixo. E aqui eu tenho que lembrar que as células estão com 140, 150 microns. São muito finas. Então, ela é muito eficiente porque entrou o fóton aqui, vai ser absorvido, você tem uma corrente bastante grande. E olha, comparando agora os módulos das três tecnologias, esse número é de 2023, mas ele não mudou, ele continua sendo assim. A TOPCon chega a 26% de eficiência, com um coeficiente de temperatura um pouco menor, em geral 0,29, parece que foi o maior que se conseguiu,
coeficiente da temperatura, menos de 0,3% de graus Celsius, com fator de bifacialidade 85%. A presença no mercado em 2020 já era 8%, agora já está subindo, nós estamos talvez em perto de 20%. Né? As PERC chegavam ao máximo de eficiência de 24,5%, o coeficiente de temperatura é maior do que o da Topcon, o fator de bifacialidade é menor ainda, 70%, e ela era dominante no mercado em 2021, mas agora ela é praticamente zero. E a célula solar de silício, o módulo de heterojunção, né, ele chega a 26,5%. Quando eu falei isso, nossa, ele é aquela melhor que o fulano fez na empresa dele, mas não é que ele vende daí para baixo. E se ele tiver que vender nesse preço, vai custar muito caro. E o coeficiente de temperatura é a melhor de todos, em torno de 0,21% por grau centígrado, com fator de facilidade de 92%. Portanto, é a escolha, que tem que ser ponderada com custo. Né? E agora começam a surgir coisas interessantes. Na verdade, quando a gente fala começa a surgir, começa a se popularizar. Mas é um conceito que já tem vários anos, 5, 6, 7 anos. É fazer uma célula solar com contato, os dois contatos numa única face. Aproveitando o fato que a espessura é muito fina, você abre janela. Como é que se abre janela? Eu expliquei rapidamente que por exemplo, no caso do silício, hidróxido de potássio, ele decapa o silício, ele ataca. Você faz uma janela, mantém protegido com o óxido aqui e difunde o P. Depois você deposita óxido, abre a janela aqui e deposita ainda. Então, você faz uma junção PN. Né? Aí você faz a passivação, abre janelas, faz o contato, e você tem uma célula solar. Onde é que estão as vantagens? As vantagens, em primeiro lugar, aqui você não perde nada na superfície para absorver a radiação. E você tem uma coisa muito importante, você tem um comprimento por onde passa a corrente muito próximo. A corrente, ela vai chegar uma resistência séria muito menor do que atravessar o bulk. Não é? Então, a gente tem uma eficiência dessas técnicas de interconnected back contact, nós estamos falando de 2020, né? Mas nós estamos mais ou menos aqui. A eficiência dos módulos em produção, você quando compara uma IBC, Interconnected Back Contact, com uma PERC, você está numa faixa de 23 a 25, 26% de eficiência, contra 21 a 21,5% das PERC. Né? Então, a gente tem um ganho na tensão do circuito aberto e na corrente do circuito, e ela custa um pouco mais, mas ela tem aplicações, nicho em aplicações especiais. Olhando do lado de trás, a fonte é um módulo totalmente preto, e o lado de trás ele tem esses contadinhos na forma de dedos. Um pouquinho de respiração. Vocês são os meus representantes da turma que está do lado de lá. Obrigado. Olha, acontecem muitas coisas interessantes no que diz respeito à interconexão. Né? Redundância. Por exemplo, quando nós estamos falando de barra ônibus, tradicional
fazer 3. O que tem sido aumentado é fazer 5 ao longo de uma... Por exemplo, essa daqui tem, vamos olhar, 1, 2, 3. Hoje, o padrão é fazer pelo menos 5. Né? Se pode fazer multifios. E se pode fazer multifios sem os busbar. E se pode ainda fazer tecnologia sem distância, ou seja, é fazer o que se chama de telhamento. Xingu, em inglês, é telha, não? Fazer telhamento. Então, você põe o contato de uma em cima do contato da outra e está acontecendo uma tendência de não usar solda mais, de se usar resina condutiva. Me pergunte como vou fazer, porque quem faz não conta. Mas deve ter uma microgota, se coloca, deve curar numa temperatura razoável, mas essas tendências são para se trabalhar nesses módulos de maior potência, como esse que nós estamos vendo hoje. Eu não sei dizer, não encontrei nenhum trabalho para dizer se vai existir de 800, 900 watts. Possivelmente irá, mas não se pode esquecer que a limitação do tamanho do módulo, peso, é muito grande. Instalar, colocar. Então, como eu falei, a indústria fotovoltaica chinesa propõe não passar mais do que 3 metros quadrados, 3,1. Ocorrem também mudanças na geometria dos condutores e nos materiais da célula solar. Dos materiais nós já falamos alguma coisa. Agora, a geometria dos condutores, nessas células de 182 milímetros de lava, elas têm evoluído. É a mesma célula, é medula, 182 milímetros de lava. Elas têm, elas estão sendo feitas com tecnologia não, isso daqui, desculpe, isso daqui não é tecnologia, isso daqui é a participação no mercado. Número de busbar. Número de busbar. Número dos bar. Mas, então, isso aqui é tecnologia. Nós estamos nessa faixa aqui. Nós temos cerca de 30% delas entre 9 e 10 busbar. Algo como... Não, 25%. Nós temos um crescimento das células, por um lado, é um crescimento lento, nós já chegamos aqui ainda, dessas que não têm o busbar, né? Então, essa é uma mudança que deverá ocorrer mais lentamente, né? Com a maioria delas tendo entre 11 e 12, mas é uma tendência de crescimento. E também substituir as fitas planas, uma fitinha, que em geral feita de cobre, revestida com chumbo estanho, elas perdem uma parte da luz. Então, se faz alguma coisa como utilizar um arame de seção circular, porque você pode aproveitar uma parte da luz que entra embaixo do arame. É uma coisa pequena, mas cada 1, 2%, o que seja, é ganho, né? Então, nós estamos vendo agora outras tecnologias fazer com uma fita com 2 impressões,
né? A gente tem o dobro de espessura do busbar, né? E aí a gente tem até cinco busbars, barra ônibus, né? E se pode fazer contatos em que você tem ou o ar ou o ribo, né? E simplesmente fazer só com fitas, sem colocar os busbar. Isso está acontecendo, existem todas as possibilidades. Como eu tinha dito a vocês, as tecnologias de interconexão se usam adesivos condutores, né, em cada finger, né? E se nós estamos nessa faixa, por exemplo, está aumentando o uso do arame, né? Em vez de ter fita, uma parcela de 28% ainda se faz com fita. A maioria do que se faz hoje é com arames, com a seção circular, né? Aproveitando um pouco mais. E nós temos aí as variantes do tipo folhas estruturadas, que eu não consegui entender muito bem qual que é essa forma de fazer, não encontrei na literatura, mesmo nesse próprio artigo, não consegui. E aí nós temos o que parece ser um bom caminho, é fazer esse telhamento, em que há uma predominância grande de fazer com arames de cobre, ao invés de arames de cobre. E há uma tendência do aumento desses telhamentos. Mais recentemente, se observa que há uma tendência de trabalhar com adesivo condutor. Já se usa há cerca de 10 anos adesivo condutor para fazer os contatos, né? Mas a tendência é aumentar. Nós estamos nessa faixa aqui, em que chega a 10% das células dos módulos já são montados, com a tendência a crescer até 2032, usando resinas. São essas mudanças que estão acontecendo. O mercado, ele prevê 60% de módulos bifaciais em 2032, majoritariamente de vidro-vidro. Mas isso não é uniforme. Existem empresas que falam em ter até 90%. Apesar dos problemas que nós conhecemos, vocês aí nos seus laboratórios, se depararam já com as trincas, nós também aqui, os nossos resultados são que, nesses tempos, pouco mais de um ano, nós temos trincas, temos aumento de trincas, mas nós não temos prejuízo na potência entregue, né? Quando isso vai acontecer, só o tempo vai dizer. Com os módulos atuais, de vidro-vidro, o etilvinil acetato, que é complicado, porque o etilvinil acetato e umidade, eles não se dão bem. Há uma quebra das moléculas presentes no etilvinil acetato, gerando compostos que escurecem a célula, né? Então,
esse material, o etilvinilacetato, ele pode até ser usado, sendo que o mais comum é usar poliolefinas, baseado em polietileno, né? Polietileno é uma dessas poliolefinas, mas são usar essas poliolefinas como grupos laterais, são variantes do polietileno. E esse POE, essa poliolefina, não exibe essa degradação que o etilvinilacetato existe. Ele é mais resistivo e apresenta uma taxa de transição menor do que o etilvinilacetato. Então, ele é favorável quando se tem PID. E, por outro lado, as poliolefinas são mais caras e não são tão não tem tanta transmitibilidade como o EVA. Então, uma possibilidade é fazer um sanduíche com camada de EVA, mas com a poliolefina fechando. Então, nós não temos ainda módulos bifaciais sendo usados em alta tensão, suficiente para prever o comportamento do PID nesses módulos. Essas previsões estão presentes nas referências que vocês vão ver ao fim. Então, o PERC começou a perder espaço no mercado quando as células com campo retroespecial começam a perder espaço quando surgiram as FET tipo P. Em 2022, a Topcon começa a crescer, esperando que as Topcon cheguem a 60% do mercado global. Mas, na verdade, isso é previsto pelo ITRPV, né? Que é o roadmap, todo ano sai uma publicação desse tipo. Agora, a empresa PVTec projeta uma transição mais rápida, chegando a 90% do mercado em 2030, né? As Topcon. Se a gente olhar agora esses dados, nós vamos ver que a tendência mesmo, nós estamos vendo aqui, é usar a tecnologia N. Onde que está ele? Desculpe. Aqui, esse cor-de-rosa aqui. A Topcon crescendo juntamente com a diminuição da PERC tipo P, mas vai levar ainda uns 5, 6 anos, porque são instalações muito grandes, então as empresas não param de um dia para o outro na sua produção. E agora nós estamos chegando ao fim, porque existe essa possibilidade. Isso foi mostrado em uma publicação da Duramart, que é aquele consórcio que tem a Universidade de Stanford, tem deixa eu olhar com essa Lawrence Berkeley, a Sandia National Laboratories, Stanford, e o próprio Andrew Well. Quer fazer, isso seria um sonho. Isso aqui está em pesquisa, não temos, já conhecemos essa figura desde meados do ano passado, mas eu não tenho visto ainda resultados maiores. Qual que seria a ideia? É fazer um módulo fechado a laser fundindo vidro com vidro, com ressaltos para colocar as células solares e sem usar nenhum tipo de polímero, o que significa que depois de muitos anos, se eles durarem
40, 50 anos, a reciclagem fica fantástica, porque se quebra o vidro, se aproveita silício, metais, tudo que for possível, e essa tecnologia está no radar dos grandes laboratórios. Eu fico à disposição, agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para mostrar algumas das coisas que nós temos aqui. Quando eu falei das nossas experiências passadas, eu não mostrei esses módulos feitos por volta de 1983, de silício multicristalino. Isso faz parte da história, né? São células solares que já fazíamos nesse momento monocristais de diâmetro maior e cortávamos para ter substratos quadrados, como se faz hoje. Então, nós nos antecipamos. Nós não tínhamos o objetivo de fazer economia de alumínio ou vidro, então fizemos espaçados, mas essa experiência já tínhamos em 1985. Né? Que mais demonstrar? Essas daqui são células solares de silício amorfo. Nós não chegamos a fazer substratos desse tamanho do silício amorfo, mas não fizemos células. Essa eu trouxe do Instituto de Tecnologia de Tóquio, mas, como falamos, isso estava instalado no telhado deles. Mas, como as células solares de silício amorfo nunca subiram acima de 8,5%, 9%, 10%, não foram utilizadas vamos dizer, nessa formatação de célula. Mas as células solares de silício e heterojunção são descendentes diretas dessas células com um sanduíche de silício monocristalino no meio. Bom, eu fico à disposição para alguma pergunta.